Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia que nós temos para meditar na palavra de Deus e fazer dela todo objeto de meditação, de compreensão, de estudo. Como é bom termos essa palavra que é viva e eficaz. Sem ela, eu não sei onde é que eu estaria agora. Sem esse norte, ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E nós agradecemos a Deus por termos essa palavra. Amém? Vamos falar com Jesus? Senhor, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. Nós estamos aqui porque Te amamos, Senhor. Abrimos mão, ó Deus, de entretenimento para poder ouvir e aprender da Tua palavra. Pessoas que o Senhor tem direcionado a estudá-la, a aprofundar, Senhor, não apenas na leitura, mas de compreensão, de meditação. Sobretudo aqueles que têm procurado vivê-la, Senhor. Eu te peço, dá-nos da Tua graça, Espírito Santo. Dá-nos da Tua graça para compreendê-la, colocar em prática cada princípio, Senhor. Porque é tão fácil falar dessa palavra, mas, Senhor, só pela Tua graça nós vamos conseguir vivê-la. Eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Hoje eu trazei um pouquinho, acho que é a primeira vez que eu entrei assim, depois de tanto tempo, a não ser por uma questão específica, né? Mas eu queria muito terminar de ler e meditar em todo o livro de Marcos, porque hoje começou a leitura de Lucas, e Lucas é o livro que mais vai... Os capítulos são mais longos porque ele vai realmente estudar minúcias ali de detalhes. E eu não quero perder esses detalhes. Eu não quero estudar 5 capítulos de Lucas de uma vez. Então eu falei, vamos terminar a leitura de Marcos. Eu me dediquei só depois do almoço. Então por isso que eu atrasei, perdão, viu? Então hoje nós vamos terminar Marcos para amanhã. A partir de amanhã a gente começar a meditar em Lucas. E eu não queria deixar para estudar muitos capítulos de Lucas, 5 capítulos de Lucas, porque são muitas coisas que o Lucas fala que eu quero que a gente medite. Amém? Ivonete, minha querida, paz do Senhor Jesus, como é que você está? Queria louvar a Deus pela sua vida e pelo seu crescimento espiritual, que tem sido muito nítido. Que Deus te ajude nos seus propósitos, viu? E que todas as coisas possam cooperar para o bem. Seu que ama ao Senhor e da sua casa, em nome de Jesus. Estou fora da rede social, mas a live não sei se posso ver. Amada, cada propósito que a gente tem, né, diante do Senhor, é muito específico. Então tem pessoas que, por exemplo, que vão ficar sem celular, e tem pessoas que vão tirar as redes sociais, mas vão continuar com mensagens no WhatsApp, só não vão ver os status. Então tem pessoas que vão abrir mão de tudo, mas talvez, eu acredito, tá, que a live vai ser para edificação e que ela poderia ser uma coisa que permanece, mas quem vai determinar, né, é o Espírito Santo, tá bom? Mas que Deus te ajude nesse lindo propósito, porque realmente nós precisamos muitas vezes de desintoxicação, né, das redes sociais. Nem Zap eu quero. Realmente, sem o WhatsApp eu acho bem difícil, mas se é uma direção de Deus para a sua vida, porque nós temos os grupos específicos, por exemplo, da igreja, né, o grupo de obreiros, as coisas que nós muitas das vezes temos. O WhatsApp hoje em dia é realmente uma coisa assim, é como que uma agenda, né? Nós ficamos sabendo de se vai ter culto, se o culto vai ser cancelado, se o culto vai ser, né? Então, não só para isso, mas para muitas coisas importantes. Mas o Senhor te dando essa direção, Ele vai te dar graça também. Amém? Deixa eu cumprimentar a Chiquinha também, que já entrou. Deus te abençoe, minha amada. Que Deus abençoe a sua semana. Não só a sua, irmã Chiquinha, mas a sua também, Ivanete, a minha e a de todos que vão entrar. Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos lá, então. Nós fomos na última live até o capítulo 9 e hoje nós vamos começar a partir do capítulo 10. Muitas coisas eu vou só passar por elas sem me aprofundar, porque nós já falamos sobre elas na live de Mateus, nas lives onde esses textos foram tratados em Mateus. Algumas coisas que não foram tratadas em Mateus apareceram em Marcos, aí a gente vai falar mais sobre ela. Por exemplo, hoje eu quero falar sobre a oferta da viúva pobre, que mexeu com o coração de Jesus, que a gente não comentou sobre ela na live de Mateus, né? Deixa eu ver se aparece em Lucas também, eu acredito que sim. A oferta da viúva. Onde que ela aparece? Ela aparece em Marcos e Lucas 21, isso. Então ela não tem em Mateus, ela vai aparecer em Marcos e em Lucas. Eu quero falar um pouquinho sobre ela. As outras coisas que nós já meditamos, eu não vou me aprofundar mais, tá bom? Porque nós já falamos sobre isso e o tempo é escasso, né? Cacá, querida, Deus te abençoe, seja bem-vinda, companheira.
Que Deus abençoe. Hoje eu trazer um pouquinho, peço perdão, falei aqui antes que eu quero terminar o livro de Marcos para amanhã a gente começar assim, um estudo de Lucas, que vai ser maravilhoso. Lembrando que Lucas era um médico, o médico amado, e a gente tem muito para aprender. Amém? Vamos lá então? Começando então o capítulo 10, começa falando sobre o divórcio e o casamento, porque os fariseus vão tentar apanhar Jesus em uma armadilha, vamos tentar pegar ele de alguma forma, vamos colocar as pessoas contra ele, vamos colocar os romanos contra ele. A gente vai ver que os fariseus queriam de alguma forma afetar Jesus, e eles só poderiam afetar Jesus distorcendo as suas palavras, pegando ele em alguma coisa ali que eles pudessem trazer uma contradição. Então, lembrando, gente, que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque é nas nossas palavras que nós vamos muitas das vezes ser pegos ali, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente diz. Pelas nossas palavras nós vamos ser julgados, pelas nossas palavras nós vamos ser também considerados livres. Então cuidado com o que você fala, né? É uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Nem tudo você precisa dar opinião, Lorena. Você não precisa estar em toda rodinha que estão falando de qualquer coisa. Você pode ficar calada que tá tudo bem, né? Na minha personalidade, eu sou uma pessoa que gosta de opinar, de falar, de conversar. Eu sou muito extrovertida, mas comunicativa. Só que eu aprendi que tem coisa que você não precisa falar, né? Sua opinião é válida, talvez é até certa, mas até o tolo se passa por inteligente se ele fica calado, não é verdade? Irmã Roselaine, bem-vinda, querida. Nós passamos um final de semana maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Ivonete, Roselaine, com esse tempo que Deus preparou para encontrá-lo. Então, eles querem pegar Jesus ali numa armadilha, e eles querem falar sobre o divórcio. Ah, tá, o que o senhor disse sobre o divórcio? Porque Moisés deu a carta de divórcio, mas aí Jesus vai falar, olha, Moisés deu a carta de divórcio de fato, mas por causa da dureza do coração. Não era assim desde o início. E aí Jesus vai falar assim, olha, Deus fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem vai deixar o pai e a mãe e vai unir a sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um, que ninguém separe o que Deus uniu. Uau, que coisa linda, gente. Que lindo. O plano e o propósito de Deus é esse, que o homem deixe o seu pai e sua mãe, se una à sua mulher, e eles sejam uma só carne, e que o homem não separe o que Deus uniu. Amém? A Deia entrou, amada. Que bom estar com você aqui. Que Deus te abençoe, viu, Deia? Estamos meditando em Marcos capítulo 10. E a gente está falando sobre como os fariseus queriam pegar Jesus pelas palavras dele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje em dia eu tenho meditado muito, principalmente, gente, nas redes sociais. Às vezes o que a gente fala, um áudio que a gente fala, colocado no 2.0, já muda a entonação, sabe? Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado. Texto, mensagem de texto, você fala de um jeito, a pessoa entende de outro. Então, cuidado com o que nós falamos, né? Jesus não respondeu a tudo, e tá tudo bem. Ele sabia de tudo, mas ele não respondeu a tudo. Jesus, quando foi julgado, gente, ele ficou calado diante das acusações. E Deus está falando muito isso comigo. A gente não precisa falar tudo, a gente não precisa justificar, a gente não precisa sair por cima, a gente não precisa ser o certo. A gente precisa obedecer. A gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Amém? E então, Jesus vai falar sobre o divórcio, vai falar sobre o adultério, já falamos aqui antes, né? Jesus vai falar assim, olha, se aquele homem se tornou uma só carne com aquela mulher, se ele abre mão daquela mulher e se deita com outra mulher, ele se torna um adúltero. Se aquela mulher que foi deixada pelo homem se deita com outro homem, ela se torna uma adúltera. Porque Jesus está dizendo o seguinte, porque eles foram feitos para serem um, e por causa de tantas coisas que poderiam acontecer, e Jesus vai dizer, né, que não, a não ser por questões específicas como a infidelidade, né? Então é muito tenso esse assunto, nós já falamos na época de Mateus, mas o ideal é que um homem e uma mulher saibam bem escolher com quem eles vão casar, para que eles permaneçam nessa união, nesse compromisso. E nesse compromisso firmado, eles permaneçam cuidando de seus filhos para a glória de Deus. Amém? Esse é o ideal. Mas existe a dureza do coração, né? Existe tantas coisas que diante de Deus Ele sabe. E nós precisamos não julgar, mas entregar nas mãos de Deus. Quanto a nós, o que a gente tem que aprender? Os solteiros, pensem antes de casar.
Os casados, lutem pelo seu casamento, a não ser que isso gere qualquer ameaça à vida, né? Quem já tem filho, fale com seus filhos. Ore pelos seus genros e suas noras, como eu oro. Oremos, gente, para que os nossos filhos sejam guiados nas escolhas dele pelo Espírito Santo e encontrem uma pessoa que vá realmente unir propósito para o cumprimento do propósito que Deus deu para a vida dos nossos filhos. Amém? Eu já oro com meu genro, que é um grande homem de Deus, e já oro também pela minha nora, que é uma mulher sábia, que edifica o lar. Amém? Jesus abençoa as crianças. Uma coisa que eu acho interessante no livro de Marcos fala, mas no de Mateus não. E ontem eu senti tão forte isso quando eu fui para a salinha ficar com os cordeirinhos. O amor de Jesus por aquelas ovelhinhas, sabe? A Bíblia diz que os pais foram levar as crianças até Jesus para que Jesus tocasse nelas. E aí quando os pais foram chegando com as crianças, os discípulos começam a repreender. Opa, não, mestre, não tem tempo para isso não, dá licença aqui. Nós estamos conversando com os grandes aqui, nós estamos aqui, o mestre é um professor, o que é isso? Deixa ele aqui falar com os superiores. Mas uma coisa que eu acho lindo, gente, é que a Bíblia diz isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha aqui. A Bíblia diz que Jesus ficou indignado, olha aqui. Indignado. Quando Jesus viu que os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar perto dele, gente, ele não ficou assim incomodado. Ai, não acho que é o certo. Não, gente, ele não ficou assim, sabe, pensativo de, ai, deixa eu tocar nessa. Não, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Vamos pesquisar o que significa isso? Indignado. Significado. Significa isso aqui, ó, que demonstra indignação. Então vamos pegar indignação, significado. Indignação, sentimento de cólera ou de desprezo experimentado diante de indignidade, injustiça, afronta, revolta. Jesus ficou, gente, irado quando os discípulos tentaram afastar os pequeninos dele. Isso é tão bonito, gente. Quantas vezes a gente não dá valor para quem Jesus dá valor? A gente se preocupa com lá os grandes. Deixa eu pensar o que é aquele grande líder, aquele grande prefeito, o grande político, o grande pastor, o grande... E a gente está tão preocupado, muitas das vezes, as pessoas estão tão preocupadas em agradar aqueles que têm patentes, que têm títulos, e que não estão percebendo que tem pessoas por quem Jesus morreu perto delas, para serem tocadas por Jesus. E a gente está aqui impedindo, ó. Não temos tempo. Jesus não tem tempo para isso. Jesus ficou indignado. Pegou as crianças e falou, deixa elas vir. Eu achei tão bonito, porque Jesus ficou indignado, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam. Então tomou as crianças nos braços. Jesus pegou elas no colo, gente. Meu Deus. Pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. Gente, Jesus não só pode vir, cara, toma, seja abençoado. Não, ele acolhe as crianças, ele pega elas no braço e fala assim, olha, quem não for como uma criança dessas não pode entrar no reino de Deus. Essas crianças não têm títulos, não têm recursos financeiros, mas elas são importantes pelo coração delas. Meu Deus, a gente tem que realmente meditar sobre isso, sabe, irmãos? Com quem Jesus está preocupado? Porque às vezes a gente está focando em pessoas e Jesus quer que nosso foco esteja nesses, nos pequeninos. Amém? O homem rico, então, a Bíblia diz que esse homem rico, ele chega na direção de Jesus. Em Marcos acrescenta o fato de que ele ajoelha aos pés de Jesus, fala para Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero a vida eterna. Eu quero te agradar. O que eu faço? E ele se ajoelha, é uma adoração, é um reconhecimento que Jesus era bom mestre. Só que Jesus fala, por que você me chama de bom? Não há nenhum que é bom a não ser o meu Pai. Apenas Deus é verdadeiramente bom. E aí ele fala, se você quer fazer o que é certo, cumpra os mandamentos. Que são o quê? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engana ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o homem fala, eu faço tudo isso. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele com amor. E a Bíblia diz assim, olha,
aqueles que têm os meus mandamentos, esse é o que me ama e eu também o amarei. Gente, quando nós vivemos os mandamentos de Deus, nós estamos declarando para Deus: eu te amo porque te obedeço. E Ele também nos amará e se manifestará a nós, que é o que Jesus vai falar, né, em João 14. E então Jesus olha para ele com amor, mas o coração dele não era totalmente de Jesus. Então ele fala: se você quer ser perfeito, então, você quer mesmo entregar tudo? Quer entregar tudo? Então o que eu vou te pedir é o seguinte: a Bíblia diz que ele era um homem importante. Quando Jesus saía, veio correndo em sua direção. Um homem veio correndo em direção. Eu não trouxe a minha Bíblia aqui, mas em outra parte fala que ele era um homem importante. Deixa eu ver onde é que está o jovem rico aqui. O homem rico. Bíblia. Eu peguei a Bíblia cronológica e eu coloquei ela, né? Vi aonde que estava. Deixa eu ver onde é que tá. Jesus e o homem rico. Tá em Lucas, ó. Lucas 18 vai falar sobre o jovem rico e vai falar assim: olha, um homem importante lhe perguntou. Então aquele homem chegou para Jesus e ele vai perguntar para Jesus. E a Bíblia diz que ele era um homem importante, não era qualquer um. Nós já sabemos que ele era rico, gente, mas ele não era só rico, ele era importante, ele era relevante na sociedade. Ele se ajoelha e ele quer entrar pro reino. Ele quer a vida eterna. Só que o coração dele ainda tinha amor às riquezas, né? Então Jesus falou com ele: você está no caminho certo, mas se você quer ser perfeito, você quer ser íntegro, você quer ser inteiro. E muitas das vezes, quando a gente vai para o Evangelho, a gente vai abrindo mão das coisas do passado, a gente vai abrindo mão de pecados do passado. Só que existe um caminho que a gente vai se aprofundando, que existem raízes dentro do nosso coração muito profundas e ídolos que muitas vezes a gente não vê, que a gente fala assim: eu quero te entregar tudo. E Deus fala: você quer entregar tudo mesmo? Então faça isso. E às vezes o pedido, gente, é inacreditável. Imagina que Deus pediu para Abraão o filho que ele tanto amava. Porque o nosso coração tem que ser todo de Deus, acima de todas as coisas dessa terra, que é inclusive que nós vamos ver que Jesus vai falar aqui para um mestre da lei, que nós temos que amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente. É tudo. É não ter nada além, nem nós mesmos, nossa reputação, nossas amizades, nosso dinheiro, nossos filhos, nosso marido, nossa casa, nossos bens. Ele deve estar acima de tudo. Nós podemos estar fazendo tudo certo. A gente lê a Bíblia, a gente dá o dízimo, a gente abençoa pessoas com cesta básica, visita hospitais. Mas você quer ser perfeito? Então não pode ter nada acima de Deus no nosso coração. Aquele homem, para ele foi difícil, porque ele tinha algo que estava acima de Deus, que era o amor àquelas riquezas, porque ele tinha muitas posses. Ele ia ter que abrir mão, gente, de muita coisa. Ele ia abrir mão do título, ele ia abrir mão da regalia, ele ia abrir mão dos servos, ele ia abrir mão de comida, ele ia abrir mão de relacionamento, ele ia abrir mão de toda a vida dele se ele abrisse mão das riquezas. A Bíblia diz que com tristeza ele fica desapontado e vai embora triste, porque tinha muitos bens. Os bens tinham o coração dele. E aí Jesus então vai falar, né, que é muito difícil o rico passar assim como é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está usando essa figura aqui para mostrar a impossibilidade de uma pessoa que é tomada pelas riquezas, que ama o dinheiro, que é o princípio de todos os males, né? Esse dias o Edmundo até falou que eu falei isso errado. Eu falei o dinheiro que é a raiz de todos os males. Perdão, às vezes a gente fala e não percebe. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Deus vai colocar grandes quantias nas mãos daqueles que sabem usar esse dinheiro para o reino de Deus e que não vão se perder. Agora, quando o amor ao dinheiro, uma pessoa que não tem dinheiro nenhum pode amar ao dinheiro e ser extremamente avarenta e ir para o inferno por causa de mamon, né? Então Jesus vai falar: é impossível entrar no reino dos céus. Aí quando Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, os discípulos vão ficar perplexos e vão falar: então quem é que pode ser salvo? E aí Jesus vai explicar: para as pessoas isso é impossível. Para as pessoas não tem como a gente ser salvo, gente. Nenhuma pessoa por si só consegue se salvar. Mas para Deus
tudo é possível. Amém? Glória a Deus por isso. E aí Pedro vai falar assim: Senhor, tá bom, esse homem aí foi embora porque ele tinha muitas coisas, mas aqui, Jesus, nós abrimos mão de tudo pelo Senhor. Nós abrimos mão de tudo pelo Senhor. Nós não nos apegamos aos barcos, não nos apegamos à pesca, nós não nos apegamos a títulos, nós abrimos mão de tudo, nossa casa, nossos recursos. Aí Jesus vai responder uma frase que tantas vezes ele falou para mim: filho, todos aqueles que abriram mão, deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca nesta era, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos ou propriedades com perseguição, e no futuro terão a vida eterna. Então tem uma parte aqui que é acrescentada que a gente não vê em Mateus, que é que esses 100 vezes mais é ainda nessa era. Tudo que nós abrimos mão aqui por amor a Jesus e as boas novas, nós vamos receber ainda aqui 100 vezes mais. É o que Jesus está falando em Marcos. Receberão em troca neste mundo 100 vezes mais. Você deixou uma casa, Deus vai te dar 100 mais casas. E eu lembro do Luciano Subirá, não quer dizer que eu abri mão da minha casa e agora eu vou ter 100 casas no meu nome. Não é isso. O que está querendo dizer é que você abriu mão da sua casa, mas eu vou abrir outras 100 para você poder morar se for necessário. Se abre mão da sua mãe, eu vou levantar mães para você. Se abre mão de irmãos, eu vou te dar novos irmãos 100 vezes mais. Você não vai ter falta de irmão, você não vai ter falta de propriedade, você vai ter outros filhos, ainda que com perseguição. Então eu estou dizendo isso, gente, não é que Deus, eu vou abrir mão de um salário de R$1.000 para Deus e eu espero que depois Ele vai me dar 100 mil reais. Não é isso, não é monetário. Deus vai te dar mais de tudo que você precisa, Ele vai prover. Ontem o irmão estava falando, o Carlos estava falando na igreja dos lírios do campo, e eu olhando para mim, tava com uma roupa tão linda, gente. Uma blusa que minha sogra me deu, uma saia que uma irmã da igreja me deu, uma sandália que minha vizinha amada me deu. Gente, você abre mão de coisas para Deus e Ele te acrescenta. Aquilo que você compraria com aquele dinheiro, você ganha 100 vezes mais. Então a ideia não é assim, abra mão, dá o seu dízimo que Deus vai te prosperar 100 vezes mais. Não é, é quando você abre mão de algo para Jesus. Aquilo que você abre mão não vai ter problema, não vai te faltar. Amém? Não vai te faltar. Não vai te faltar, pode ter certeza. E aí, gente, Jesus vai predizer a morte e ressurreição de novo para os discípulos. Jesus deixou muito claro para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue para os principais sacerdotes, para os mestres da lei. Eles vão me entregar para os gentios, para os romanos. Eles vão me condenar à morte, vão me crucificar. Olha, vão me zombar, vão me cuspir, vão açoitar, vão matar, mas eu vou ressuscitar. Nós vamos ver hoje que Jesus vai até criticar a incredulidade dos discípulos. Gente, Jesus já tinha avisado tudo, mas diante da angústia e da aflição, muitas vezes a gente esquece das palavras de Deus para a nossa vida. E então, aqui fala que Tiago e João chegam para Jesus pedindo para sentar à direita e à esquerda de Jesus. Lá em Mateus nós vimos que foi a mãe deles que fez esse pedido, né? Aquilo vai gerar um problema entre os discípulos, porque eles vão ficar, os outros 10, que vão ficar indignados com aquele pedido ousado. Mas o fato é que, o que nós temos que lembrar? Jesus vai dizer isso: olha, entre vocês não é assim, gente. Vocês não procuram estar nos primeiros lugares, vocês não procuram seus melhores. Entre o povo de Deus não deve existir competição. Nós não estamos aqui. Hoje eu estava pensando enquanto eu orava sobre isso, sabe? Deus criou essa veia para estar aqui, não adianta. E ela é importante, gente. Se eu cortar aqui, se eu cortar os pulsos, não é que eu morro? Deus criou essa veia para estar aqui. Não adianta essa veia estar aqui pensando, eu vou dar o meu melhor porque um dia eu quero ser o coração. Não é. Isso é uma veia importante onde Deus te criou para ser. Sem você, todo o corpo vai morrer. Se você parar e através de você aí houver uma hemorragia, mas essa veia está aqui entendendo o papel dela aqui, sem querer está aqui no coração. Você não é a aorta. E tá tudo bem, porque seu papel é importante onde você está, né? Então a gente tem que parar de querer competir, de querer chegar nos primeiros lugares. Não, eu vou começar aqui como porteiro, mas meu objetivo é me tornar um bispo. Não! Tem pessoas que vão ser porteiras aprovadas, excelentes, como Obed-Edom.
honrados diante de Deus a vida toda. E se ela fizer isso para a glória de Deus, vai receber uma grande recompensa, porque para Deus não existe diferença de títulos e ações. Existe fidelidade. Se eu te chamei esse para profetizar milhões e ele foi fiel, vai receber o galardão que tem para ele. Eu chamei esse para ser porteiro e ele foi fiel, ele vai receber um galardão tão grande quanto esse, porque ambos foram fiéis àquilo que eu os entreguei. Para um eu dei 5, para um eu dei 3, para outro eu dei 1. Mas o que importa é que eles sejam fiéis. Amém? Então quem quiser ser o líder vai ser o servo. É isso. Aqui nós vamos ver que Jesus vai curar o cego Bartimeu. Eu falei que existem algumas diferenças nas leituras, né? Que é uma mudança de perspectiva. Até na Bíblia cronológica fala assim: Bartimeu e um amigo são curados. Então, o que pode ter acontecido? Mateus fala que 2 cegos foram curados. Marcos vai falar só do Bartimeu. Mas talvez a perspectiva daquilo que foi visto ali, sei lá, se Bartimeu estava junto com um amigo dele, falou assim: ó, Jesus, você me curou, você cura esse aqui também, por favor. O fato é que Jesus cura a cegueira. Em um dos evangelhos fala que Jesus estava saindo de Jericó. Em outro fala que Jesus estava chegando em Jericó. E em outro fala que estava na proximidade de Jericó. Existe uma explicação sobre isso também. Edmundo já falou sobre isso comigo. Uma antiga Jericó, uma nova Jericó. Eu não sei falar exatamente, mas eu gosto de me ater ao que é mais importante. Jesus cura. Amém? Jesus cura. O Bartimeu, esse prefixo bar significa filho, né? Então Bartimeu, filho de Timeu. Esse cego vai gritar a Jesus, para que Jesus o alcance. Uma coisa que é diferente aqui, que vai explicar mais, né? Mais detalhes, é que em Mateus não fala esse detalhe, que Jesus para e manda chamá-lo. Aí as pessoas vão até ele e falam assim: olha, anime-se, ele tá te chamando. Isso é tão lindo, né? Sabe, eu acho que... Eu não pensei nisso na hora, mas pensando agora, eu acho que nós somos como esse, sabe? Os discípulos de Jesus mesmo, né? Que foram lá, olha, quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Nós somos esses mensageiros, gente, que vai chegar para as pessoas que estão cegas espiritualmente, que estão mendigas, porque esse era um mendigo, né? Uma pessoa cega, ela não tinha apoio do governo, ela só tinha uma capa. E aquela capa que falava que ele era cego e que aquilo era uma verdade, que ele dependia das esmolas. Mas a Bíblia diz que quando chamaram ele joga a capa pro lado, porque ele já sabia que ele não ia precisar mais daquela capa. Jesus me chamou e ele vai me curar. É uma fé muito linda. Mas eu queria dizer que eu acredito que nós somos os mensageiros que vão chegar para os cegos, para os mudos, para os surdos, para os coxos, para os mendigos, espiritualmente, as pessoas que estão mendigando a palavra de Deus. E nós vamos falar assim: olha, anime-se, ele tá te chamando. Anime-se, venha, ele tá te chamando. Olha, você gritou, não desanimou, e agora eu quero te dizer, ele tá te chamando. Nós vamos ser esses mensageiros, amém? Oi, mamãezinha linda que eu amo de todo o meu coração. Você vai ver a live com a dona Lenira hoje, né? Então, ó, vou mandar um beijo pra ela, tá? Beijo, dona Leni, do meu coração. Jesus abençoe a senhora, minha querida. Boa noite aí pra vocês, viu? Mãezinha, como é que estão meus meninos? Tá tudo bem aí? Eu levei eles lá, espero que eles não estejam brigando ou dando qualquer tipo de trabalho. Qualquer coisa pode chamar a atenção, viu? Mãe, não vai deixar eles fazer tudo que eles quiserem, tá? E para de dar doce pras minhas crianças. Brincadeira. Te amo, mãezinha, daqui a pouco eu tô aí, tá? Então, gente, de fato, quando aquele cego chega para Jesus, Jesus pergunta: o que você quer? E ele não fala: eu quero mais dignidade para os cegos da minha geração. Eu quero receber 10.000 talentos para eu poder nunca mais precisar de ninguém. Eu vou ter servos para me trazer na minha mão. Não, gente. Ele tinha fé para pedir o que era necessário, que era o quê? Ele voltar a enxergar. Oi, mamãe, quem fala é a Cecília. Oi, minha vida, mulher de Deus. Presente que a mamãe tem. Você é meu presente. Vamos lá, então. A Bíblia, então, vai falar no capítulo 11 da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele vai entrar não num cavalo branco, ele vai entrar no jumentinho, demonstrando que a vinda de Jesus não era para requerer autoridade, domínio. Ele veio como servo. Ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Lembrando que o livro de Marcos, que é escrito ali para um público romano, depois alcançou toda a humanidade, mas
Marcos escreveu para os romanos, então eles queriam mostrar para os romanos, ele queria muito focar para os romanos que Jesus é esse servo, ele veio para servir, ele curou muitos, ele é o que mais fala de cura, ele é o que menos fala de parábolas e de citações do Antigo Testamento, quem queria mostrar, olha, ele veio para servir, ele não veio para ter domínio sobre Roma, ele veio para ter domínio sobre o pecado, porque no fundo, no final, ele vai ter domínio sobre todas as nações. Mas ele está aqui para mostrar humildade. Isso é tão lindo, né? E aí, gente, uma coisa que eu até estava meditando ontem, quando a gente estava indo embora do encontro com Deus, falando assim, você já imaginou uma pessoa vem dizendo, olha, eu sou o rei do Brasil, é mesmo? E aí vai ter um evento em Brasília, e ele chega em Brasília com uma cinquentinha, uma bicicleta motorizada. Quer? A gente estava esperando que ele ia vir num carro blindado, preto, cheio de segurança, ou numa BMW, sei lá, numa Ferrari. Chegou numa cinquentinha, porque quem o reconhece não por aquilo que ele faz, nem pelas coisas que ele possui, é por quem ele é pelas suas palavras. E isso é lindo demais, porque nós temos muito apego, muitas vezes, as pessoas têm muito apego, vou falar assim, vou me tirar para profetizar isso, não vou declarar isso sobre mim. As pessoas têm muito apego ao materialismo. Então, se Deus me abençoar materialmente, então isso quer dizer que eu sou de Deus. Se eu sou pobre, então eu não sou de Deus. Gente, não tem a ver. A vida de um homem não diz respeito à quantidade de bens que ele possui. Foi uma coisa que Deus falou muito forte comigo no encontro com Deus. Não sei se eu posso falar, deixa eu pensar aqui se eu posso falar. Eu não vou contar tudo, não chegou a hora ainda, mas o que Deus falou muito comigo é, filha, vai ter pessoas que vão viver uma vida humilde. Sabe aquela ideia de que eu vou servir a Deus, um dia Ele vai me honrar? Materialmente? Não. Vai ter pessoas que vão viver uma vida humilde, a glória delas vai ser a unção que Jesus coloca sobre elas. A glória delas vai ser que quando elas abrirem a boca para falar a palavra de Deus, as pessoas vão se arrepiar e vão entender que aquilo é da parte de Deus. Sabe por quê, gente? Porque a glória, isso que Deus falou comigo no retiro, a glória de Israel era Yahvé. E dentro do próprio Israel tinha um povo, que eram os levitas, que não tinham nada, eles não tinham terras, propriedades, né? Eles não tinham uma parte específica da terra que era deles, eles ganhavam aquelas terras ali, né? Eles recebiam ali, os sacerdotes recebiam ali a comida deles através dos sacrifícios, os levitas trabalhavam, recebiam o salário também. E aí Deus vai dizer assim, olha, a herança deles é o Senhor. E aí sabe o que eu lembrei? Que a glória da igreja é Jesus. A glória de Israel é Yahvé, o Senhor. A glória da igreja é Jesus. A glória da igreja não vai ser grandes templos de ouro. Não vai ser estrutura. Não vai ser números. A glória da igreja é o Senhor Jesus. É o que de melhor que nós possuímos dentro da igreja, é a presença do Senhor. Eu preguei sobre isso lá em Apocalipse, fala que João viu Jesus andando no meio dos candelabros. Depois a gente vai ver que candelabro simboliza a igreja. Gente, Jesus passeia no meio da igreja. E isso é a glória da igreja. Amém? Então, continuando. Aí a gente vai ver que Jesus amaldiçoou a figueira. Uma coisa que é interessante, comparando Mateus com Marcos, Mateus fala que imediatamente a figueira secou. Só que esse imediatamente ele pode ser interpretativo. Por quê? Aqui no livro de Marcos fala que eles estavam saindo de Betânia. E aí Jesus amaldiçoou a figueira. No outro dia, eles vão ver que a figueira tinha murchado e vão ficar surpresos. De um dia para o outro, uma árvore murchar e morrer já é um grande milagre. Mas só para a gente entender que, gente, é uma coisa até linda, o pastor Moisés falou sobre isso. Deus, ele vai dando essas sombras, né? Essas migalhas. A Bíblia é como peças de um quebra-cabeça, que você vai juntando. Aquele que quiser estudar e compreender, ele vai mergulhar nela e vai começar a pôr uma peça aqui, até que você tenha uma visão do todo. E isso é maravilhoso, amém? O que a gente tem que entender sobre a figueira? Jesus queria trazer uma lição de fé. E aí Jesus vai falar assim, olha, se você tiver fé no seu coração, você pode crer antes de receber que vai acontecer. Quer ver? Versículo 24, é importante, deixa eu ler na outra versão. Marcos 11, 24. Diz assim, por isso eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração,
creiam que já receberam. Ó, já recebi. E assim lhe sucederá. O nosso problema é a incredulidade. 2 problemas. A gente pede e não recebe porque pede mal, porque pede para os nossos próprios deleites. Não adianta eu falar assim, eu vou pedir uma casa de 2 andares e eu vou crer que eu já recebi que vai chegar. Mas você quer uma casa de 2 andares para quê? Para se aparecer apenas? Não, porque eu quero receber missionários, eu quero ser uma pessoa que é hospitaleira, eu quero... Não, aí sim, aí se for a vontade de Deus, é aí que tá. Nós erramos, porque nós pedimos para os nossos próprios deleites e porque muitas vezes não é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, pode crer que já recebeu. E a segunda coisa que nós pedimos e não recebemos, por incredulidade. A gente pede sem acreditar. Tá bom, mãezinha, vai lá. Beijo. Obrigada por brincar com as minhas crianças. Eu te amo, viu? Você é uma avó maravilhosa. E aí, gente, a gente vai ver que logo depois disso, sobre incredulidade e resposta de oração, Jesus vai falar de perdão. E ele falou muito comigo isso. Ele vai falar assim, olha, quando tiverem... Tudo que pedirem em oração vai ser concedido. Quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Deus falou isso muito comigo. Ó, se você pedir em oração com fé, vai receber. Mas quando estiver em oração, se tiver qualquer pessoa que tem qualquer coisa, você tenha qualquer coisa contra essa pessoa, perdoa. Para que o Pai também perdoe seus pecados. E é aí que eu queria falar, gente. Se vocês recusarem a perdoar, o Pai não vai perdoar. Eu fiquei pensando muito nisso. Olha, será que eu tenho pedido coisas e não tenho alcançado essas coisas porque eu preciso liberar alguém do meu coração? Porque então não é só fé. Então não é só pedir o que agrada a Deus. Mas a falta de perdão pode nos impedir de alcançar. Porque, gente, foi do nada, não é verdade? Fala a verdade. Analisa comigo Marcos 11. Ele está falando de fé e de acesso àquilo que nós estamos pedindo e de repente ele entra em oração. E perdão não é em vão. A gente tem que liberar as pessoas, perdoando-as, como Cristo nos amou e nos perdoou também. Amém? Eles criticam a autoridade de Jesus, a gente já meditou sobre isso em Mateus, capítulo 12, a parábola dos lavradores maus, aonde os fariseus vão entender que eles são os lavradores maus, vão ficar com ódio de Jesus, tentar pegar Jesus de qualquer forma, numa armadilha para tentar levá-lo, né, a condenação. Eles vão falar sobre os impostos para César. Falamos disso também na live de Mateus, como que Jesus ele é maravilhoso, sábio, como que ele é humilde para falar, olha, dá para César o que é de César, mas não se esqueça, dá para Deus o que é de Deus. Meu Deus, todo mundo ficava admirado com a sabedoria dele. Os saduceus, que não criam na ressurreição de mortos, fala sobre aquela mulher que matou os 7 maridos. Brincadeira, tá? Brincadeira. Aquela mulher, é uma história fictícia que eles inventam ali, de uma mulher que casou com os 7 irmãos e todos morreram. E por isso que eu brinquei que ela matou os 7. Brincadeira, tá? Jesus vai falar que existe ressurreição sim, porque assim como Deus falou para Moisés lá na sarça ardente, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ou seja, eu sou Deus de vivos e não de mortos. Deus não é Deus de mortos. Por isso, esses 3 ressuscitaram, né? Eu falei Abraão, Isaac e Israel, mas aqui ele fala Abraão, Isaac e Jacó, tá bom? Porque Israel é outro nome para Jacó. Em alguns momentos a gente vê que eles falam Jacó e outros Israel. Tudo eu tenho certeza que tem um propósito. E aí fala sobre o mandamento mais importante. Um dos mestres da lei chega para Jesus e ao perceber que Jesus... E aí ouvindo a discussão, ele vai perceber que Jesus respondeu bem. Esse homem estava começando a se converter, gente. O coração dele estava sensível. Ele vê que a resposta de Jesus é boa. E ele pergunta... Qual mandamento que é o mais importante? E aí Jesus vai citar Deuteronômio 6, que é o Shema Israel, né? Eu não sei falar hebraico, mas... Deixa eu só confirmar onde que tá. Deuteronômio 6 mesmo, né? Deuteronômio 6, que é... Ouça, ó Israel. Shema Israel significa ouça, Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, com todas as suas forças. E ele vai citar essa oração que é tão conhecida dos judeus, até hoje ela é tão importante. Esses dias, quando estava acontecendo o retorno, né, de alguns que estavam exilados políticos, que eram prisioneiros, né, de guerra do Hamas, quando o Hamas devolve eles para as famílias, muitos vídeos, a mãe lá emocionada, Shema Israel,
Adonai Elohim. E eles começam a, naquele momento de emoção, citar essa oração maravilhosa, que é a base daquilo que Deus esperava do povo dele. Olha só, Shema Israel. Antes que nossos bebês comecem a balbuciar suas primeiras palavras, logo ao nascer já introduzimos valores judaicos fundamentais em suas vidas. Ou seja, gente, eles levam tão a sério, eles falam para os bebês, eles falam ao anoitecer. A leitura deve ser cumprida 2 vezes por dia. Entrei num site qualquer aqui, não sei se é verdade. O fato é que é uma oração muito importante para os judeus, e Jesus vai citar essa oração. Esse é o principal mandamento, gente. Deixa eu abrir lá em Deuteronômio 6, para a gente poder ler. Eu vou terminar Marcos hoje, tá? Esses são... Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá vendo? Vocês não vão ter ídolos, vocês não vão ser idólatras. Deus vai ser o único Deus do coração de vocês. Não apenas isso, versículo 5 de Deuteronômio 6, tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ensinarás aos teus filhos e delas falarás assentado na mesa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Hoje eu tava outra coisa, o José virou pra mim e falou assim: gente, eu tô tentando fazer isso, eu sei que eu erro muito com os meus filhos, mas o Senhor, eu sei que Ele vê também. Tô tentando. Ontem eu falei que a gente ia pra igreja, e o José virou pra mim e falou assim: a gente vai pra igreja pra adorar Jesus? E meu coração encheu de alegria, né? Que gracinha isso, filho. A gente vai pra igreja pra adorar Jesus. Ele, porque ele já entendeu que a gente vai pra igreja pra adorar Jesus. Ele só não sabia que naquele dia tinha culto. Então ele ficou frustrado porque eu tinha acabado de chegar no encontro com Deus e a gente ia pro culto, né? E aí eu falei, vamos arrumar pra ir pra igreja. Daí ele falou, a gente tá indo pra igreja pra adorar Jesus? E eu falei, sim. E ele não pelo fato de adorar Jesus, mas pelo fato de que ele não esperava que ia ter culto, né? Mas eu achei tão bonitinho ele linkar, sabe? 3 anos de idade, ele já linkou que ir pra igreja não é pra ver os coleguinhas, não é pra ir pra salinha comer doce. A gente vai pra igreja pra adorar Jesus. Eu achei isso muito lindo. Hoje no carro também, quando a gente tava indo pra casa da minha mãe, ele falou assim, chegou umas revistas da escolinha bíblica dominical pra mim, pra entregar para as professoras do domingo. E aí ele falou, mamãe, esse livro aqui é pra gente ouvir de Jesus, falar de Jesus, aprender de Jesus. Ele falou Jesus umas 7 vezes. E eu falei, gente, eu acho que eu tô conseguindo impregnar pelo Espírito e pela graça como Jesus é o Senhor. Shema Israel, né? Amarás... O primeiro, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus é o único Senhor. Vamos já para a revelação do Novo Testamento? Entendam, meus filhos, Jesus é o Senhor. Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. E aí aqui Jesus vai falar assim, olha, o mandamento é esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e forças. E o segundo mandamento mais importante lembrando que dos 10 mandamentos, o decálogo, os 4 primeiros, de amar a Deus, sobre amar a Deus, e os 6 últimos sobre amar ao próximo. Todos os mandamentos se resumem nesse: ama a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo. Aquele mestre da lei, que eu acho que estava assim a ponto de se converter, Jesus vai falar isso, né? Você não está longe do reino de Deus. Ele vai falar, olha, muito bem, mestre, o senhor falou a verdade, dizer isso, há um Deus, não há nenhum outro, é importante amá-lo. Ele vai repetir aquilo ali. Sabe quando o véu sai dos olhos, assim? Sabe quando você... É isso, a gente tem que amar a Deus, sim, assim, assim. E a gente vai ver que Jesus vai elogiar, né, a fé daquele mestre da lei, que ele vai entender, olha, você não está longe do reino de Deus. Ao perceber o quanto ele compreendia, ele disse, você não está longe do reino de Deus. E aí tem a oferta da viúva, né, que é uma parte que a gente não viu em Mateus, que é muito importante a gente falar, porque nós lemos aqui, gente, a palavra todo. Vocês vão amar o Senhor teu Deus de todo coração, toda alma, toda mente, toda força. Jesus, uma coisa que Deus espera de nós é essa integralidade. Sabe, eu posso ter 80% do meu coração Jesus, mas 20% eu tô dando ele pra... Sabe? Não é todo de Jesus, então. Como eu disse a Abraão, né? Abraão, dá o seu filho que você ama.
Deixa eu ver se você ama seu filho mais do que a mim. E eu não estou dizendo que a gente não vai ter outros amores, mas quem se assenta no trono do seu coração? Quem se assenta no trono do seu coração? Tem algum amor que você está dividindo de uma parte do seu coração que tem que ser inteira do Senhor? E aqui a gente vai ver isso, que a palavra toda é muito importante. Porque olha só o que acontece. Jesus começa a observar as pessoas entregando ofertas, gente. Você já imaginou que Jesus ficou observando as ofertas que nós damos para ele? Ele senta ali na frente do gasofilácio e começa a observar. E chega gente rica, gente, que vai pôr grandes quantias. Sabe, eu vou colocar para os nossos dias aqui, só para a gente poder conjecturar, tá? Tem ricos, empresários de multinacionais que deram ofertas milionárias, tá? Tô falando aqui para os nossos dias, tá? Imagina o dia de hoje, um cara tem uma empresa, uma fábrica, e ele chegou ali na igreja, ele falou, tô aqui para ofertar para a igreja e eu vou dar R$1 milhão para vocês. Uau! E aí algumas pessoas pensam, cara, Deus deve estar apaixonado com esse homem. Deus deve estar feliz demais com esse homem. Só que Jesus está lá observando. De repente chega uma senhorinha que não tem nada. Ela tem 2 moedas de 5 centavos. Ela chega no gasofilácio e ela oferece aquelas 2 moedas de 5 centavos. E Jesus vai falar assim, olha, eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Quê? As pessoas no céu falando, Deus está muito feliz porque vai abençoar a obra missionária. Então Deus deve estar assim, preparando um lugarzinho especial no céu para aquele empresário. E eu não estou dizendo, gente, que Deus não fica feliz quando alguém oferta a Deus grandes quantias, porque ele vai usar esse recurso para a glória dele. A questão é, o que move o coração de Deus não tem relação com a quantidade do recurso, mas com a qualidade da oferta. Porque ele vai dizer assim, olha, aquela mulher deu mais no céu, a oferta dela foi mais valiosa do que a dos ricos. Por quê? Do que todos os outros, olha a palavra todos. Os ricos, aqueles ali, eles deram uma parte do que sobrava, que não vai fazer falta nenhuma para eles. Mas essa mulher, em sua pobreza, deu tudo que ela tinha. Tá vendo a palavra tudo e todos? Ela deu tudo. Você sabe o que é uma pessoa ter 2 moedinhas de 5 centavos, que talvez ela iria comprar o último pão que ela poderia comer e morrer? Mas ela foi lá e ela decidiu ofertar tudo que ela tinha para Deus. Que talvez como a viúva ali de Elias, que ofereceu o restinho da farinha dela para Deus, para o profeta, e pela fé que depois Deus cuidaria dela até o tempo de seca acabar, aquela mulher também entregou tudo. Gente, para Deus, o que importa não é o quanto a gente dá, mas o quanto aquilo que a gente dá é importante para nós. Sabe, o Davi falou assim, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe, porque Deus merece uma quantia. Eu tô falando de quantia aqui, mas talvez o que eu quero dizer não é que você tem que ir para a igreja e entregar tudo que você tem, não é isso, gente, não me interpretem mal, mas Ele não quer o resto do nosso tempo, o resto do nosso talento. Eu vou para o mundo ganhar dinheiro com a minha voz e quando der tempo, alguns dias assim que eu for escalado, eu vou cantar para Deus também. Não, Ele quer tudo. Tua voz é minha. Eu quero que você cante integralmente para mim. Eu aprendi tanta coisa e eu vou usar isso. Gente, entendo, eu não estou dizendo que é errado a pessoa trabalhar fora. Eu só estou dizendo que o Senhor quer que nós façamos tudo para Ele, entregamos tudo. Se você trabalha para Jesus. Se você fica em casa para Jesus. Se você come para Jesus. Se você bebe para Jesus. Faça tudo como para o Senhor, porque é a Ele que nós servimos. Amém? Deixa eu só cumprimentar aqui, gente, a pastora Flávia, que está aqui online. Que honra ter a senhora aqui conosco, pastora. Que Deus abençoe você, viu? Eu não consegui ouvir o seu áudio, você me perdoa. Eu vi que chegou um áudio, meu celular acabou a bateria, eu levei os meninos, e quando eu cheguei eu tinha que estudar. Mas assim que eu sair daqui da live, eu vou conversar com você, tá bom? Foi um prazer grandioso te conhecer. E eu creio que Deus, Ele nos traz conexões, né? Para a glória dele. Então, gente, Jesus vai falar de acontecimentos futuros. O Marcos capítulo 13, ele é muito parecido com Mateus 24, que é falando sobre a volta de Jesus, a segunda vinda, antes disso, né, a grande tribulação.
Nós falamos bastante sobre isso na live de Mateus, então eu vou pular esse capítulo, amém? Pra gente terminar Marcos. No capítulo 14, a gente vai ver que existe uma conspiração ali para matar Jesus. A gente vai ver que Jesus vai ser ungido, né? Aqui também fala que Jesus estava em Betânia. Também fala que é Simão, o leproso. Aumenta-se da leitura de Mateus, que explica que era um nardo, esse perfume caro que aquela mulher usou ali para ungir Jesus, amém? Lembrando que em Lucas fala que ela fala dessa unção, mas a gente vai entender que são duas situações diferentes, né? Pela localização onde Jesus estava e pelo fato de Simão, de Lucas, ser um fariseu, né? Aqui mostra que esse Simão era leproso. Um fariseu, gente, ele não teria um passado de lepra o zelo que eles tinham, né? Pela Torá. Então um fariseu e um leproso provavelmente eram homens diferentes, mesmo que eles tenham o mesmo nome, lembrando que Simão era um nome comum na época, né? O próprio Jesus tinha 2 Simãos como discípulos. Aqui a gente vai ver que era a casa de Simão leproso, como a gente vai ver em Mateus, lembrando que em Lucas era Simão fariseu, e em João fala que essa unção de Jesus antes da morte aconteceu na casa de Lázaro, por Maria, amém, irmã de Lázaro. Fato é que vão ficar nervosos com a adoração daquela mulher, que vão achar que é um desperdício. Muitas vezes, né, as pessoas vão achar que aquilo que a gente está fazendo para Jesus é um desperdício. Mas é dele, gente. Nosso coração é dele. Derrama a sua adoração, mesmo que seja extravagante. E Jesus vai deixar claro que aquilo que ela estava fazendo iria ser lembrado, né, em todo mundo e contado. E ela seria lembrada, né, tudo que ela fez. Judas então começa a ficar realmente ali disposto a trair Jesus, procurando uma oportunidade. A gente vai ver a última ceia, vou passar por ela também, tá bom? A gente vai... André tá aqui online também, viu? Pastora Flávia, a honra é minha poder conhecer vocês. Glória a Deus. E aí, gente, a gente vai ver que Jesus vai predizer a traição de Pedro. A traição de Pedro aqui vai ser um pouquinho diferente a descrição da de Mateus. Em Mateus fala que Pedro negou 3 vezes e o galo cantou 1 vez. Em Marcos vai falar que o galo vai ter cantado 2 vezes e depois que Pedro negasse 3. Então, 1 vez o galo cantou em Mateus, em Marcos 2 vezes o galo cantou. Jesus ora no Getsemane. Uma coisa interessante que eu deixei passar é que aqui em Marcos 13, eu não lembro se em Mateus 24 fala. Deixa eu checar rapidinho, porque eu achei interessante isso. Aqui fala, em Marcos 13, que foram 4 discípulos que pediram Jesus mais informações sobre o fim. Aqui fala assim, olha, eles foram para... mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular, quando tudo isso vai acontecer? Jesus tinha falado que o templo ia ser destruído, né? Que não ficaria pedra sobre pedra. E então, gente, esses 4 homens vão em particular perguntar coisas para Jesus, lembrando que Jesus ele tem intimidade com aqueles que se aproximam. Tem gente que vai saber o básico, mas tem gente que vai chegar mais perto e vai falar assim, me explica mais, me deixa eu conhecer um pouco mais, me aprofunda um pouco mais. Deixa eu ver se em 24 vai falar sobre isso. Mais tarde, Jesus sentou, seus discípulos vieram em particular e lhe perguntaram. Em Mateus 24 não fala de que foi exatamente esses discípulos, mas em Marcos 13 fala que esses 4, tem os 3 mais chegados, né? Tem os 4, tem os 12, tem os 70 e tem a multidão. E tem o João, que é aquele que ficava ali no peito de Jesus, né? Encostava ali no peito de Jesus. Nós podemos ir além, amém? Na nossa intimidade com o Pai, com o Mestre. E aí nós vamos para Jesus no Getsemane, ali com Pedro, Tiago e João. Jesus vai ser traído e preso. Em Marcos vai citar, como eu falei na introdução de Marcos, né, esse jovem que seguia Jesus apenas com um lençol de linho, que acabou que quando a multidão tentou agarrar ele ali, ele escapou nu. Eu já ouvi, mas assim, já ouvi, tá, gente? Não tem comprovação nenhuma e não foi assim, não tenho nenhuma fonte confiável. Muitas pessoas acreditam que esse é o Marcos, porque ele acrescenta esse trecho, que é uma coisa assim irrelevante. O que para a prisão de Jesus
Para que na prisão de Jesus é relevante falar que tinha um jovem seguindo eles ali? E muitos vão acreditar, isso está no dicionário, muitos vão acreditar que é Marcos porque ele acrescenta isso, tá bom? Mas o que eu queria dizer que eu já ouvi, que não vi comprovação em lugar nenhum, é que eu já ouvi falar que esse jovem poderia ter sido o jovem rico. O jovem rico que ele se arrependeu de não ter aberto mão de tudo, e aí ele vai e vende tudo, fica só com o lençol e vende até ele doa, quer dizer, até as roupas do corpo. E ele fica ali nu para seguir Jesus, a ponto de que até o lençol eles levam. Seria bacana, né? Se fosse assim, comprovado, se no céu a gente descobrir isso. O jovem rico depois falou, quer saber? Eu quero Jesus. Não, eu vou abrir mão de tudo. E ele abre mão de tudo e fica só com o lençol do corpo, a ponto de perder até o lençol. Que tomara que esse jovem tenha se arrependido depois e tenha participado ali da igreja primitiva, né? E aí a gente vai ver que Jesus, em frente ao conselho, eles estavam tentando ali, né, o sumo sacerdote tentando alguém que falasse algo de Jesus que pudesse ser um motivo para condená-lo, só que as pessoas se contradiziam, até que Jesus vai de fato falar, eu sou o Filho de Deus, e vocês vão ver o Filho de Deus voltando, né? Vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ali o sacerdote encontra um motivo, rasga as suas vestes e condena Jesus à morte. Então eles começam a cuspir em Jesus, vendar o olho dele, bater nele com os olhos vendados e zombar, falando, fala aí, quem te bateu? Um soldado vai te bater agora. Imagina, gente, que humilhação. Ele com os olhos vendados. E eu vou te falar uma coisa, gente, nós vamos passar por muitas humilhações. E alguns vão até dizer assim, olha, tá tudo comprovando que ele não era filho de Deus mesmo. Olha só, foi condenado. Olha só o tanto que ele tá ferido. Olha só o tanto que ele tá morto. Com certeza ele não era o Filho de Deus mesmo. Então, gente, se até Jesus passou por isso, quem somos nós? Muitas vezes as circunstâncias vão ficar contra, mas se nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, devemos permanecer. Amém? Gente, vendavam Jesus e zombavam dele. Nós vamos te dar uma chicotada agora. E você vai ter que descobrir quem que foi, tá? Porque você não é Deus? Capaz de perdoar pecados como você perdoou aquele paralítico lá? Você não é Deus? Capaz de fazer milagre? Então mostra, quem que foi que te bateu? E eles zombavam de Jesus. E enquanto levavam ele, lhe davam tapas. Graças a Deus que isso não ficou registrado em vídeo, gente. Meu Deus do céu. Imagina a tristeza de ver isso. Que traumatizante para o mundo inteiro ver o Deus dos deuses, o Rei dos reis e Senhor dos senhores passar por tamanha afronta, angústia, humilhação, de forma inocente. Meu Deus. Mas eu preciso terminar. Nós já falamos sobre, né, a morte de Jesus em Mateus. Tem uma live aqui que, meu Deus do céu, eu quase morri de tanto chorar. Mas falar da obra da cruz é sempre loucura para os que perecem, mas poder para os que creem, né? E aí Pedro vai negar Jesus. Jesus vai ser levado para Pilatos. Pilatos tenta soltar Jesus, mas não dá, a multidão pressiona. Ele solta Barrabás e crucifica Jesus. Os soldados então vão zombar de Jesus. Nós vamos ver que um homem chamado Simão, tá vendo quanto que Simão é comum naquela época? Simão, que era pai de Alexandre e Rufo, alguém conhecido dos leitores. A gente vai ver menção sobre eles também nas cartas. Eu não pesquisei porque realmente não... Eu separei pouco tempo para estudar hoje, essa é a verdade. E aí vão levar Jesus, né? Esse Simão vai ajudar Jesus a carregar a cruz. E aí vão levar Jesus para o Gólgota, o Monte Caveira. E Jesus vai ser crucificado pelo meu e pelo seu pecado. Jesus vai morrer. E uma coisa linda que vai falar que o véu do templo vai se rasgar. A gente nunca pode esquecer, gente, que a morte de Jesus simboliza esse acesso ao Santo dos Santos por um novo e vivo caminho através do sangue da aliança, né? Então nós vamos acessar o Santo dos Santos, porque o véu que separava a presença de Deus, do povo, do meio do povo, foi rasgado diante ali da morte de Jesus, de alto a baixo. É claro, é nítido, vem de Deus para os homens. E aí, gente, a gente vai ver que as mulheres acompanhavam Jesus. Olha, eu tenho 6 mulheres online aqui, gente. É tão lindo ver como que o ministério de Jesus foi cercado por mulheres fiéis, que elas bancavam Jesus, elas serviam Jesus.
né? Todas ali que a Bíblia vai citar. Aqui vai citar Maria Madalena, Maria, em outras vai falar de Salomé, em outras vai falar da Maria, mãe de Jesus. Gente, eram mulheres que foram fiéis mesmo quando todos os homens ali estavam longe, com medo. Elas ficavam de longe também porque Jesus estava ali num momento de vergonha. Imagina Jesus ali nu para uma sociedade como aquela, desfigurado, envergonhado, se fazendo maldito pelo meu e pelo seu pecado, mas elas estavam lá. E Marcos vai deixar isso muito claro, né? Vai falar sobre o sepultamento de Jesus, sobre José de Arimateia. Pesquise sobre José de Arimateia. Meu Deus, é tão poderosa essa história. Mas eu acho muito lindo que Marcos vai falar, olha, versículo 9, 16, 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o ouviu foi Maria Madalena, a mulher de quem havia expulsado 7 demônios. Gente, que coisa linda. A primeira pessoa a ver o mestre vai ser uma mulher. E uma mulher que antes era endemoniada. Imagina que ela era endemoninhada, né? Que é o 7 fala, endemoninhada. Tinha um ninho de demônios. Jesus transforma a vida dela, faz dela a primeira testemunha ocular, gente, para mostrar que não existe mais judeu, grego, homem, mulher. É um corpo. E aquele que for fiel, gente, Deus vai ser fiel para com ele. Essas mulheres, assim que o sábado acabou, porque sábado elas não podiam trabalhar, né? Tem toda a lei do sábado. Domingo de madrugada elas levantam. Elas vão até o sepulcro. Eu acho lindo que elas vão, mesmo sem entender como é que elas vão fazer, porque elas no caminho elas estão se perguntando: quem que vai empurrar a pedra para nós? Quem vai remover a pedra? Aquela pedra é pesada, nós somos mulheres, nós somos vaso mais frágil. Mas vocês acordam de madrugada e vão, entendam o que Deus quer dizer para nós. Vocês podem ser frágeis, mas façam o que tiver a sua mão para fazer, porque o pesado eu vou pegar para fazer. O impossível eu vou fazer. Quando elas chegaram lá, o anjo já tinha removido a pedra, gente. Que coisa linda. A pedra era muito grande, já havia sido removida. Elas vão conversar com aquele anjo ali que vai falar: olha, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus vai aparecer para Maria Madalena, depois ele aparece para os 2 discípulos que estavam indo para o campo, né? Os discípulos que iam para o caminho de Emaús. E aí a gente vai ver que depois ele aparece então para os 12. Lembrando que quando Jesus fala para Maria Madalena avisar os discípulos, ele fala: avisa os discípulos e a Pedro. Por quê? Porque Pedro, gente, colérico. Ele falou: eu não sou discípulo nada, eu não valo nada, eu vou lá. Perdão. Eu vou largar isso e vou voltar a pescar. Porque eu sou fraco demais, eu neguei meu mestre. É o 8 ou 80, né? E aí ele fala: não, abriu mão de tudo, gente, voltou a pescar. A gente vai ver que Jesus vai restaurar ele, né? Em João a gente vai ver essa restauração de forma muito linda. Mas o fato é que, quando Jesus aparece para os discípulos, ele repreende a incredulidade deles. Fala: gente, eu já tinha aparecido para Maria Madalena, já tinha aparecido para outros discípulos, por que vocês não creram? Eu já tinha avisado vocês. Mas agora, olha, Jesus vai dizer: ide, né? Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais acompanharão os que creem. Eu e você, tá? Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão falar em novas línguas. Em meu nome vão pegar em serpentes sem correr perigo. Vão beber algo venenoso que não lhes fará mal. E vão colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Quando Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu. E hoje, até hoje, ele está à direita de Deus. Até o dia que ele vai vir até as nuvens arrebatar a gente, né? Graças a Deus. Os discípulos foram por toda parte anunciando a mensagem e o Senhor cooperava com eles, confirmando com sinais. Essa palavra está muito forte no meu coração, que a gente tem que buscar os sinais. Senhor, testifica a mensagem com os sinais. Ore para que você também viva isso. Olha, Senhor, eu já creio, então os sinais têm que me seguir. Eu quero expulsar demônio, falar em novas línguas, colocar a mão sobre os enfermos e eles ser curados, comer comida mortífera, não me fazer mal, pegar em serpente, escorpião e eles não me causar dano algum. Amém?
nós vamos ir para o mundo inteiro pregar esse evangelho a todas as nações, e aí virá o fim. É isso, depois de não sei quantos minutos de lives, numa hora, passou de 1 hora, né? Mas eu acho que deu 1 hora. Nós terminamos o livro, o Evangelho segundo escreveu Mateus. Amanhã a gente começa a estudar o Evangelho de Lucas. Eu tô animadona, porque eu nunca estudei tão profundamente. Então eu estudar e aprender é muito bom. E depois quando eu passo, aí que eu memorizo mesmo. Então assim, gente, eu espero que vocês estejam animadas também, animados. Eu sei que tem homens que assistem a live depois também, amém? Falei de mulher aqui, homens, mas vocês têm o governo, né? A mulher, Deus deu o poder, ela tem o poder para edificar, ela consegue destruir também. Mas ao homem ele deu o governo. E nós somos alegremente submissas aos homens que Deus tem levantado. Oramos para que sejam sábios. Oramos para os maridos, para que eles sejam bons sacerdotes dos lares. Que eles amem tanto as suas esposas, a ponto de dar vida por elas. Que eles cuidem dos filhos. Que eles deem destino para os seus filhos. Para que eles disciplinem o filho com firmeza, mas com amor. E nós seremos sabiamente submissas. Nós seremos as que estarão orando, nós seremos as que estarão intercedendo, cuidando de todas as coisas, né? Olha só o que significa aquelas que são do lar, elas são donas de casa. Gente, eu saí de casa um pouquinho e meu marido, ele cuidou para que não fosse aqui, né? Eu cheguei, as vasilhas estavam limpas, glória a Deus. Mas, gente, como uma mulher, uma dona de casa é necessária, sabe? Para colocar as coisas no lugar. E eu falo isso com humildade, mas assim, nós temos essa graça de Deus, né, de cuidar do nosso lar. Nós somos as donas donas das nossas casas. E quando nós fazemos isso para a glória de Deus, uma família é bem sucedida. Que os homens sejam bons sacerdotes e que as famílias firmadas possam também gerar uma igreja firmada, uma igreja, uma instituição estabelecida no fundamento da palavra. E assim Jesus Cristo vai ser pregado em todas as nações, e aí vai vir um fim. Amém? Obrigada, gente, todas que ficaram até o final. Louva a Deus pela vida de vocês, viu, Cacá? Beijo, querida Deia, obrigada por tudo e por tanto. Ivonete, obrigada também, minha querida. Jesus te abençoe. Roselaine, beijinho. Que Deus abençoe você, sua família, seus filhos. Chiquinha, Deus abençoe a senhora poderosamente. Gente, com Deus, e até amanhã, se Jesus permitir. Tchau, tchau.